O maior cronista brasileiro é estrangeiro, que é o Ricardo, que escreve na Folha e está lançando esse livro aqui, Estar Vivo Machuca. São crônicas da Folha e da revista Visão, né? Bom, eu queria começar conversando, perguntando para o Ricardo, a gente estava falando ali antes, né, que a presença de Portugal na vida cultural brasileira, ela é recente, quer dizer, ela tem mais de 500 anos, mas na última década houve uma aproximação. Para mim, Portugal, até os meus 15, 16 anos, era um tema da escola, da história. Eu não sabia nada da cultura portuguesa contemporânea e tal. Eu queria saber de você, como é que era para você o Brasil? Como o Brasil surgiu na sua vida desde a sua infância, assim, e hoje em dia você escreve para o Brasil. E queria saber se na sua crônica da Folha você traduz o seu texto. Eu tenho a sensação de que não, mas eu queria ouvir se você escreve fato em vez de terno, se você usa gerúndio, se você fala um gajo, os miúdos e os putos, ou não. Sim, obrigado. Boa tarde. Eu vou falar devagar para ver se me entendem. Espero que me entendam, não é? Sim, obrigado. É porque, parecendo que não, a língua que eu estou a falar é a vossa. Eu sei que não parece, mas é. A minha relação com o Brasil, se quiserem falar disso, eu estou convencido que a minha vida começou em São Paulo 20 anos antes de eu ter nascido, porque a minha avó e o meu avô eram imigrantes portugueses em São Paulo e o meu avô morreu aqui. Segundo a lenda, o meu avô morreu aqui na cama com uma senhora que não era a minha avó. E foi isso. Porque é que a minha vida começou aí, 20 anos antes de eu ter nascido? Porque eu depois tive de lidar com essa viúva. Com uma viúva, uma mulher que tinha ficado viúva aos 39 anos, muito amarga por causa disso. E era a pessoa mais importante da minha vida. E por isso, fazê-la rir era um interesse que era o meu principal interesse, porque para uma criança, nós quando somos adultos percebemos que nem sempre quando nós rimos estamos alegres, não é? Isso acontece muitas vezes, acontece-nos uma coisa chata, isto só eu. Mas uma criança deixa-se enganar, olha para a cara de uma pessoa que ri e pensa, ela está alegre, isto significa que ela está alegre. E por isso fazer rir a minha avó era uma tarefa que eu levava a peito. Porque eu gosto de ver o que acontece à cara de uma pessoa quando ela ri. Tenho um fascínio por isso. Cada um tem a sua mania e a minha é essa. E, portanto, o Brasil sempre foi muito próximo para mim, porque eu continuo a ter primos aqui em São Paulo. Também tinha tios no Rio de Janeiro. Vinha muitas vezes ao Brasil. E para um português é muito fácil entender o português do Brasil, porque nós temos contacto diário com o português do Brasil por causa das novelas brasileiras. Todos os dias há novelas brasileiras. Por isso os portugueses sabem o que é uma jararaca, o que é um cafajeste. Sabemos muitas coisas por via das novelas brasileiras. O contrário é muito mais difícil. Eu chego ao Brasil e entendo que é difícil entenderem-me na rua, muito difícil. Quer dizer, ou melhor, se calhar não é assim tão difícil, mas as pessoas acham que aquilo que eu estou a falar não é português. Eu vim do Rio de Janeiro e na praia um rapaz quis vender-me coisas e ele perguntou-me, fala português, patrão? E eu disse, falo, mas não vou comprar nada porque não trouxe a carteira agora, desculpe. E ele disse, não fala muito português, patrão. Fala só, e depois com o seu melhor sotaque espanhol disse, um pouquito. É muito ofensivo, sinceramente, para nós, é muito ofensivo isso. Mas eu acho que a língua o que é curioso nisso a língua é a mesma língua que nós falamos-la de uma maneira diferente, o principal obstáculo provavelmente é fonético, e o resto, as outras diferenças são enriquecedoras, não são obstáculos. Eu não sei como é que tu sentes em relação a isso, porque tu também tens
livros publicados em Portugal. E por isso, eu não traduzo na Folha de São Paulo. Se aparecem lá, se cheira a tradução, são eles que dizem não vamos pôr aqui comboio, vamos pôr trem, senão ninguém sabe o que ele está a falar. Mas como é que é para ti? Tu também tens livros editados em Portugal? Olha, é tranquilo. Eu acho que essa, não sei, é uma hipótese que eu acabei de pensar nela, não sei se você concorda. Assim, eu acho que o humor é, dos gêneros literários, o mais traduzível. Tem uma piada, né, que poesia é aquilo que se perde na tradução. Né? O humor, a linguagem está a serviço de um fato, né, de um acontecimento. A graça, claro que a piada ela tem ritmo, ela tem a prosódia, né? Você tem até um dramaturgo americano que falava pickles é uma palavra engraçada, né? A letra K é engraçada, pickles, né? Grandmother não é uma palavra engraçada, tem nenhuma graça. Mas eu acho que, apesar disso, a gente lê com muita facilidade um livro traduzido do inglês, traduzido do francês, e os seus textos. Os seus textos são hilários em português, mesmo que, às vezes, a gente veja que a construção não é a construção mais usual para o Brasil. Não sei se você vê essa relação da linguagem com o humor. Você fez uma cara assim de que não, na hora que eu comecei a falar. Diga aí. Não, só por uma razão, que é porque o humor viaja mal. Não sei se já repararam nisso, não é? O humor viaja mal, quer no tempo, quer no espaço. Ou seja, se a gente for ler o Aristófanes, há muitas coisas a que a gente já não acha graça porque a gente não sabe de quem é que ele está a falar. Há umas coisas que continuam a ser engraçadas, não é? A gente pega na Lisístrata e a ideia da Lisístrata é as mulheres fazem uma greve de sexo para acabar com a guerra. Essa ideia continua a ter graça. Mas quando ele fala sobre os personagens do seu tempo, a gente não ri, porque a gente não sabe de que é que ele está a falar. E isso também vale não só para o tempo, mas também vale para o espaço. Eu estou noutro continente que não é o meu, estou noutro hemisfério que não é o meu. E por isso apresenta uma dificuldade. Mesmo de que é que a gente se pode valer? A gente pode se valer de mesmo aquilo que entre nós é comum, que é a língua. Às vezes isso é um pretexto, isso é um motivo de humor. Precisamente pelo facto de falarmos a mesma língua, mas termos dificuldade em entender-nos. Eu não sei, há um brasileiro de origem húngara chamado Paulo Ronay. Vocês devem saber quem ele é, não é? Ele nasceu na Hungria, aprendeu português e depois fugiu, na altura em que era preciso fugir da Europa, fugiu para o Brasil. Mas há uma coisa curiosa que é, o Paulo Ronay aprendeu português a conselho de um grande escritor húngaro chamado Kostolany, que lhe disse, vais gostar desta língua, é uma língua leve, parece uma língua de passarinhos, disse ele. E então o Paulo Ronay foi aprender português. Ele é húngaro, estava habituado a consoantes, ficou muito impressionado com o facto da nossa língua ter muito menos consoantes. Ele disse, parece latim falado por crianças, ou então por velhos, por gente que tem poucos dentes, porque não aguentam dizer muitas consoantes. E então o que é que aconteceu a Paulo Ronay? Provavelmente o mesmo que vos acontece. Ele viajou para o Brasil, mas primeiro parou em Portugal. Teve 6 semanas em Portugal. Não percebeu nada do que lhe disseram. Nada. E ele pensou, pelos vistos eu não aprendi português. E depois viajou para o Brasil e assim que aterrou, percebeu tudo, entendeu tudo. O que toda a gente lhe dizia. As vossas vogais são mais abertas, é muito mais fácil entender o português falado por um brasileiro. E portanto, não parece, mas é a mesma língua. Eu às vezes ouço... No outro dia havia um texto na Folha a dizer mais vale admitir que nós falamos 2 línguas diferentes. Eu não concordo. Acho que é a mesma língua. Acho que todos os argumentos para dizer que são línguas diferentes valem para dizer que em certas zonas de Portugal também não se fala português. Porque eu também não entendo, por exemplo, não entendo bem o que se diz no português dos Açores. Também há vocabulário de Trás-os-Montes que eu não entendo. O português do escritor Aquilino Ribeiro é bastante diferente do meu e não deixa de ser português. Portanto, todos os argumentos
para dizer que o português do Brasil é diferente, é outra língua, acho que são inválidos. Eu adorava que dissessem é outra língua, porque eu imediatamente podia pôr no currículo que falo mais uma língua. Eu ganhava uma qualificação sem nenhum esforço, que é a minha maneira favorita de ganhar qualificações. Mas é isso. Mas você falou das vogais, né? As vogais estão sofrendo um preconceito em Portugal. Elas estão sumindo. Eu fiz a noite de autógrafos lá e eu não entendia nenhum nome. Qual é o seu nome? Três. Eu achei que era 3. 1, 2, 3. 3. Era Tereza. Depois chegou Lionel. Falei, como? Lionel. Era Leonel. Era LNL, Lionel. Então você tem essa dificuldade das vogais. Mas vocês fazem o contrário. Eu, como vos disse, estive no Rio de Janeiro e vocês acrescentam vogais onde não existem. Eu estava na praia e um senhor tentou vender-me um produto lácteo do qual eu nunca tinha ouvido falar, porque acaba em A, que era queijo. Mas isso é um problema do Rio de Janeiro, porque nos outros estados do Brasil, as vogais são A, E, I, O, U. No Rio de Janeiro, elas são A, E, A, I, A, O, A, U, A. Então, isso daqui é um corpoa. Isso aqui é um livroa. Então, é só você acrescentar um A a mais que você fala carioca perfeitamente. Mas você estava falando, né, do Aristófanes e tal, mas essas são questões porque a gente não tem as referências. Isso se perde também no drama, né, em outros gêneros. Mas eu acho fenomenal quando eu vou ler, sei lá, Dom Quixote, e eu entendo uma piada. Eu acho quase que eu estou fazendo contatos imediatos de terceiro grau com alienígena. Eu falei, tem um cara fazendo uma piada antes de 1600 e ela está chegando para mim com sentido, e eu estou entendendo. E no Aristófanes também eu fiquei chocado com o nível de humor, tinha um programa aqui chamado Zorra Total, que 90% das piadas eram sobre sexo. O que tem de piada no Aristófanes com tamanho de órgão sexual, né, assim, vou pegar na sua espada, pegue na minha espada e você vai ver como ela é grande. É uma coisa que atravessa os tempos, assim. Mas isso não tem nada a ver com Portugal e Brasil, e o tamanho da espada do Aristófanes. Mas você falou que você não traduz os textos para a folha. Você já teve problema de compreensão, de não entenderem o negócio e você receber uma carta e coisas assim? Não, acho que não. Ninguém me diz nada. Imagino que eu tive uma